E então, o que acontece? Queremos manifestar grandes coisas, dinheiro, um novo relacionamento, um negócio, mas nem sequer somos capazes de cumprir uma pequena instrução que nós mesmos nos demos. Lembro quando era criança e montei numa bicicleta pela primeira vez, era vermelha. Eu me lembro, e no começo, você já sabe, né? Colocam rodinhas de apoio na roda de trás e você começa a andar devagar, cai, se machuca, aprende a manter o equilíbrio passo a passo. E pensa bem, não faria sentido nenhum tentar descer uma ladeira em alta velocidade no primeiro dia se você nem sabe se manter em pé ainda, né? Então, é exatamente isso que acontece com muitas pessoas quando tentam manifestar. Por quê? Porque querem controlar a realidade, querem atrair dinheiro, relacionamentos, oportunidades, mas ainda não dominam o nível mais básico do jogo. Sim, queremos correr antes de aprender a andar. E esse é justamente o problema, porque ficamos desesperados. Você concorda? Porque existem milhares de vídeos sobre manifestação, milhares de métodos, visualizações, afirmações robóticas e tudo isso que aprendemos, mas quase ninguém fala do nível número 1. E é esse pré-requisito sem o qual todo o resto se torna muito mais difícil. O curioso é que você vê isso todos os dias quando se olha no espelho. É o ego. Então, se eu pudesse enumerar isso para você, o domínio da realidade em um guia prático seria algo assim. Primeiro seria dominar o ego, depois escolher conscientemente quem você quer ser e, como consequência, começar a dominar sua realidade. Por isso, neste vídeo, não quero te ensinar mais uma técnica de manifestação, mas sim, primeiro quero te ensinar a desenvolver a capacidade que faz com que todas as outras técnicas funcionem para você, mas muito melhor. Porque, observe isso, o verdadeiro poder não consiste em controlar o mundo exterior. Consiste em deixar de ser controlado pelo mundo interior. E eu vou explicar agora. Paracelso, um dos alquimistas e ocultistas mais importantes que já existiram na história. Esse senhor escreveu uma frase lá pelos anos 1500 que diz: "Não pertença a outro aquele que pode ser dono de si mesmo." E eu gosto muito porque ele diz que se você não é capaz de se governar por dentro, você vai acabar sendo governado ou pelas circunstâncias ou por outros lá fora. E a maioria das pessoas vive exatamente assim. Vivem reagindo, se irritando, se preocupando, se distraindo, buscando prazer imediato, como se outra pessoa estivesse tomando essas decisões por eles. Agora, o que isso tem a ver com o ego? O que é realmente o ego? Porque quando ouvimos essa palavra, quando eu a ouvia, eu me lembro. Eu pensava que era algo. Usava-se para descrever alguém arrogante, prepotente e egocêntrico. Mas na metafísica se vê de outra posição, porque veja que interessante. Praticamente todas as tradições antigas tinham um nome diferente para o ego. Você olha para o hinduísmo e há algo que é conhecido como Ahamkara, que é a identidade que acredita estar separada do todo. Você olha para os toltecas, por exemplo. Eles chamavam de o parasita da mente, essa voz automática que vive do medo e do julgamento. Para a religião tradicional existe o demônio, o diabo, a dúvida, aquele que divide, que te separa do divino, que te afasta do divino. A neurociência afirma que uma parte do cérebro entra em modo automático. Quando começa a se obsediar pelo passado, pelo que vai acontecer no futuro, ou quando se apega a essa identidade. Então os nomes mudam, mas todos apontam para a mesma experiência. Esse personagem que diz, é que eu sou assim, sempre acontece a mesma coisa comigo, essa é minha personalidade, eu já não posso mudar, já estou muito velho, já estou muito velha. E é aqui que a metafísica faz uma afirmação fascinante, porque ela diz que você não é o personagem, você é a consciência que está usando esse personagem. Imagine uma carruagem como a da Cinderela. Tenho assistido esse filme umas 300 vezes ultimamente com minha filha, por isso me veio à mente. Pense nessa carruagem como se fosse o corpo, como se fosse o seu ego, e é o veículo com o qual você percorre essa experiência.
Mas quem realmente conduz é você. É a consciência que está lá dentro. E o problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que é a carruagem inteira, esquecendo que sempre foi o condutor. Outro exemplo simples, quando eu era criança, por exemplo, eu jogava muito Nintendo. Antigamente eram fitas, eu colocava a fita do Mario 3 e pegava o controle e jogava por horas. Jogava por horas sendo o Mario, mas você nunca é o Mario, sabe? O Mario podia perder vidas, podia cair, trocava de roupas, mas sempre era você quem segurava o controle, não é? Pois é a mesma coisa aqui. Raul Maria Manuel é o personagem, é o avatar. Mas quem realmente o habita é a consciência, sabe? É o eu sou. E esse avatar, esse Mario Bros, essa carruagem, foi programado desde que você chegou a este mundo. E todos nós recebemos programas, alguns bons, outros mais limitados, outros que não são tão suaves. E quem foram os programadores? Bem, a família, a televisão, o país onde você nasceu e, acima de tudo, todas essas frases que você ouvia uma e outra vez enquanto crescia e que ainda continuamos repetindo. Tudo isso foi formando uma identidade até que o ego se convence de que é isso que ele é. E é aqui que nasce o verdadeiro problema, porque o ego só conhece uma realidade, só conhece a sua realidade, sabe? Ele não consegue ver além da história que construiu sobre si mesmo, do que sempre contou sobre si mesmo. Por isso ele se apega tanto a ter razão, a reagir automaticamente, a defender suas crenças com compaixão, sabe? A buscar o prazer imediato e evitar qualquer desconforto. Sim, porque na verdade pense nisso, né? A prioridade dele nunca foi despertar. A única prioridade dele é sobreviver, só isso. E é aí que começa a batalha, porque enquanto a sua consciência quer crescer e quer se expandir, o ego só quer ficar exatamente onde está, confortável. Porque o que é conhecido é o que dá segurança para ele. Por isso que tantas pessoas dizem que querem mudar e acabam exatamente no mesmo lugar. Mas não é porque o desejo delas não seja grande ou forte o suficiente. O que acontece é que elas tomaram a decisão, mas o ego voltou a assumir o controle, voltou a pegar o volante. Certo? Agora, se você já teve um cachorrinho, por exemplo, você sabe como é isso, não é? O cachorrinho chega na sua casa e o que acontece? Ele faz o que quer, não é? Ele sobe no sofá, morde o pé da mesa da sala, quebra coisas, morde seus sapatos e rouba suas meias. E parece que nunca escuta, sabe? É muito desobediente. Mas me diz uma coisa: isso quer dizer que ele é um cachorro ruim? Claro que não, né? Simplesmente significa que ele ainda não foi devidamente educado, ainda não foi treinado, pois é isso que acontece com o ego, é a mesma coisa. Por isso quero desconstruir uma ideia que se tornou super popular ao longo do tempo, e é que muitos dizem que é preciso matar o ego. É preciso eliminar o ego, matá-lo, não. Na verdade, eu não concordo com isso, porque eu não acho que o ego seja o inimigo, sabe? Porque faz parte de você, eu vejo mais como se fosse uma ferramenta, sabe? Porque é o veículo com o qual você experimenta essa realidade. Não viemos para destruí-lo, viemos para treiná-lo, viemos para educá-lo, sabe? É a mesma coisa com aquele cachorrinho. Ou se você tem um cavalo selvagem lindo, você não vai matá-lo, você vai educá-lo, sabe? Há uma história zen que ilustra isso muito bem, talvez já tenham ouvido. E a história diz que um dia chega um guerreiro muito poderoso para visitar um mestre, e o guerreiro pergunta: Senhor, o que é o céu e o que é o inferno? O sábio fica olhando para ele e começa a xingá-lo, começa a insultá-lo, dizendo que ele era um covarde, que era feio, que era gordo, que era inútil, medíocre e fraco. Chama ele de tudo quanto é coisa, e o guerreiro fica bravo. Sabe? Ele saca sua espada e diz: já chega, e então vai matá-lo. E então o mestre, de forma muito tranquila, se vira e diz: esse é o inferno. O guerreiro fica paralisado e entende a lição. Guarda sua katana, abaixa a cabeça e se curva diante do sábio. O mestre o observa e serenamente diz: e esse é o céu. Então você percebe? Como? O inimigo, então, nunca foi o mestre.
O inimigo era aquela parte do guerreiro que reagiu sem perceber, por impulso. E é o mesmo que faz o ego. Enquanto o ego controlar suas reações, ele vai continuar controlando sua vida. Portanto, mais inferno, como disse o monge, e você quer é o céu, não é? Por isso eu te disse no começo que antes de tentar controlar a sua realidade, primeiro você tem que aprender a se controlar. Porque dominar o ego não significa deixar de sentir. Significa parar de reagir de forma automática. É desenvolver uma capacidade de escolher conscientemente como agir, mesmo que parte de você, o ego, diga exatamente o contrário. E toda vez que o ego quer uma coisa e você escolhe outra, você está fortalecendo o observador. E pouco a pouco você deixa de ser escravo desses impulsos. Esse é o verdadeiro domínio de si mesmo. É isso que Paracelso queria dizer. Ok, Raul, já entendi. Agora me diga o que eu faço. Bom, deixa eu compartilhar com você algumas práticas que você pode começar a usar hoje, porque só existe o agora. Ok? E antes de tudo é a meditação. Beleza, quem me conhece vai dizer, já sabia que o Raul ia falar isso. Sabe, já sabia que ele ia começar por aí, porque para mim, na verdade, a meditação não é opcional, sabe? É, na verdade, um requisito, certo? Porque tentar manifestar algo sem treinar sua atenção é como querer instalar um aplicativo novo em um celular que já não tem memória disponível, que está saturado, sabe? E não é porque o aplicativo está ruim ou porque o celular não serve mais. O problema é que o sistema está saturado. Vivemos cheios de barulho, atentos ao WhatsApp, às notícias, ao trabalho. Se Ronaldo disse isso, se Messi fez aquilo, se a política falou tal coisa. E com todo esse barulho, a gente tenta criar uma nova realidade. E o que a meditação faz é exatamente o contrário de tudo isso. Tira sua atenção de tudo isso externo para devolvê-la a você mesmo. Por isso ela é tão poderosa. E aí acontece algo muito interessante, porque quando você tem essa capacidade de sentar 10 minutos em silêncio, você começa a perceber quem está acostumado a mandar. É aí que o ego se revela, sabe? O que acontece? Aparece uma coceira, você lembra de uma pendência, sente vontade de olhar o celular, dá vontade de ir ao banheiro, a máquina de lavar, o e-mail, a comida. E parece que tudo é mais importante do que ficar quieto, sentado ali por um tempinho. Isso não é você. Esse é o ego tentando retomar o controle. E cada minuto que você consegue ficar sentada, que você consegue ficar sentado ali sem obedecer a esses impulsos, é um minuto em que você fortalece sua capacidade de dirigi-lo. Por isso, além da minha âncora matinal, que é uma meditação que fazemos na escola metafísica todos os dias bem cedo, às vezes também gosto de meditar depois de treinar na academia. Porque é desconfortável, porque é um lugar cheio de barulho, está cheio de gente fazendo zumba e outras coisas. E para mim é um desafio porque, enquanto tudo ao redor está em movimento e com barulho, eu pratico ficar quieto. Isso também é dominar o ego. Porque ele me diz coisas, sabe? Já levanta, ridículo. O que vão dizer de você, que você está aí sentado? Não estou em posição de lótus, mas sentado tranquilo de olhos fechados. E se eu posso ficar ali sentadinho e tranquilo, então é tudo o que eu preciso. Sim? Agora, se você quiser ver isso de um ponto de vista espiritual e místico, então lembre-se de Jesus. O que disse Jesus? Quando orar, entre no seu quarto e feche a porta. Mas Jesus não queria dizer que você fosse se esconder em um quarto. Ele estava falando mais sobre fechar a porta dos sentidos físicos para imaginar, para sentir melhor, para entrar em contato com um espaço interior onde ocorre a transformação. Então, meditação. Agora, outra ferramenta. Aprender a dominar seus impulsos, a educá-los. Por quê? Porque, veja, o corpo sempre vai querer alguma coisa, sempre precisa de algo. Às vezes ele vai te pedir comida, obviamente todos os dias. Vai te pedir conforto. Vai te pedir prazer. E não há absolutamente nada de errado com esses impulsos. O problema é quando esses impulsos são eles que tomam as decisões por você. Por isso, se você reparar, as grandes tradições praticam o jejum, por exemplo. Sim,
E não porque passar fome te dê poderes mágicos, mas porque isso treina algo muito mais importante, que é a vontade. O corpo te diz: "Ei, estou com fome." E você diz: "Espera aí, ainda não." Por exemplo, pessoalmente, eu faço jejuns de 16 horas, mas o importante não são as horas, nem ficar se gabando de quantas horas aguenta sem comer. Não, não é sobre isso. Trata-se de desenvolver a capacidade de decidir conscientemente quando agir e quando não agir, e isso vai além da comida. Também vale para o impulso de checar o celular. Você pode deixá-lo de lado por um tempo. Sabe, alguns minutos não vai te acontecer nada. Ou quando alguém te responde grosseiramente e você sente que precisa responder pior para a pessoa não sair por cima. Ou quando você quer largar um projeto por não estar com vontade hoje. Ou quando, por exemplo, surge o impulso sexual e essa energia também é desperdiçada. Essa energia é tão poderosa, quando você consegue canalizá-la para algo criativo, embora isso seja assunto para outro vídeo, porque é muito potente. Então a questão não são os impulsos. O problema aparece quando deixamos que esses impulsos decidam o rumo para onde queremos direcionar nossa vida. Então, dominar os impulsos. Outro assunto. Se expor a pequenos desconfortos. Este vai ser muito simples e é poderoso. Porque você se coloca em situações desconfortáveis de propósito, sabe? E não porque sofrer seja algo bom, mas sim porque esses pequenos desconfortos fortalecem essa capacidade de você escolher. Você sobe pelas escadas comuns em vez das rolantes, você vai ver todas as escadas rolantes lotadas e as normais vazias. Por quê? Porque é mais confortável. Você pode deixar seu celular lá longe enquanto trabalha, caminhar de um ponto a outro sem os fones de ouvido, terminar seu banho com uma água bem gelada. Então são pequenos detalhes, pequenas coisinhas que te ajudam a quê? A treinar sua força de vontade. Esse é o objetivo, porque o ego sempre vai buscar o caminho mais fácil e de satisfação imediata. E cada vez que você escolhe conscientemente uma direção, você está dizendo quem é que manda de verdade. Não são as escadas que você escolhe que mudam a sua vida. Não é o banho de água fria, é se tornar alguém que foge, é obedecer às suas próprias decisões. E isso vale muito mais do que qualquer técnica de manifestação que você possa aprender. Agora vou te deixar uma última. A sua palavra se torna lei. Essa é a mais importante de todas, porque veja só, a mente está sempre observando uma coisa. Você cumpre ou não cumpre o que diz? Porque suponho que hoje à noite você diz: ok, amanhã vou começar a correr às 5 da manhã. Você acabou de fazer um acordo consigo mesmo, não foi? E amanhã só tem duas opções: ou você cumpre ou quebra o acordo. Quando você quebra esse acordo repetidamente, sua mente deixa de confiar em você. Ela começa a interpretar que suas palavras não significam absolutamente nada, que quando você diz vou fazer, na verdade é preguiça. Ou talvez, ou de qualquer forma, você nunca faz mesmo. E então, o que acontece? A gente pretende manifestar grandes coisas, dinheiro, um novo relacionamento, um negócio. Mas nem sequer somos capazes de cumprir uma pequena instrução que nós mesmos nos demos. Você percebe a contradição que existe aí? Então, de novo, não se trata de acordar cedo e sair para correr. Isso é o de menos. Esqueça isso. Trata-se de construir uma relação de confiança entre sua consciência e seu corpo. Que quando você der uma instrução, quando der uma ordem, o corpo responda. Que quando você tomar uma decisão, você a execute mesmo que não tenha vontade. Porque pense no seguinte: uma pessoa que não pode confiar na própria palavra dificilmente vai conseguir sustentar um novo estado de consciência. Isso é o que aprendemos com Neville, tempo suficiente para poder transformar sua realidade. Então, o que você pode fazer? Comece por coisas pequenas. Se disser que vai se exercitar, faça. Se você diz que vai ligar para o seu pai ou para a sua mãe, ligue. Se disser que fará algo, cumpra. O importante é que sua mente volte a descobrir que quando você diz alguma coisa, isso se cumpre. É aí que começa o verdadeiro domínio sobre si mesmo. Então, aqui vão algumas dicas práticas para você aplicar hoje.
porque o agora é tudo o que existe. Então, da próxima vez que você pensar em manifestação, antes de se perguntar qual técnica usar, é melhor se perguntar o seguinte: quem está tomando as decisões na minha vida? Minha consciência ou meu ego? E outra coisa, essa resposta provavelmente explica a realidade que você está vivendo hoje. E lembre-se da bicicleta com a qual começamos este vídeo. Você não pode descer uma ladeira em alta velocidade sem antes aprender a manter o equilíbrio, certo? Então, primeiro domine a si mesmo e depois a realidade vai começar a responder de uma forma completamente diferente. Então, se esse tipo de conteúdo ressoa com você e você gostou e quer começar a aplicar esses princípios no seu dia a dia, abaixo eu vou deixar um link para o nosso grupo informativo no WhatsApp. Já somos mais de 1000 pessoas. Lá eu compartilho dicas e informações sobre a Escola Metafísica. E além disso, quero te dizer que em uma semana vamos ter nossa segunda edição do Retiro Metafísico dentro da Escola Metafísica na School. Então, fiquem atentos. Vamos abordar temas transformadores, reprogramação, cabala, hino, respiração consciente e outros. Então, fiquem atentos. Tudo bem? E agora sim, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se esse vídeo te trouxe valor, me conta nos comentários se você tem alguma dúvida, qualquer coisa. Eu adoraria ler o que você tem a dizer. Eu gosto muito de você e te mando um forte abraço, lembre-se disso. No dia em que você conseguir se dar uma ordem e obedecer, nesse mesmo dia você vai descobrir que também pode dar um novo rumo para toda a sua realidade. Então, obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.